A alegria de estarmos juntos. Estou em Uruguaiana, a menos de 500 metros da Argentina, onde nós íamos gravar um vídeo, mas a questão da chuva não permitiu. Agradecemos aos companheiros da rádio AM/FM Charrua, dessa cidade extraordinária, a oportunidade de 2 programas, um pela manhã, outro agora à tarde. Que Jesus abençoe a todos nós e fortaleça essa emissora na divulgação do trabalho do bem. Durante a abertura do Jornal da Tarde, confidenciei aos meus amigos ouvintes que eu estaria conversando no papo com o Rebés aqui do Jornal da Tarde, com convidados especiais. E falei que a nossa União Municipalista Espírita de Uruguaiana tem uma programação muito intensa para esse mês de abril de 2013, umas atividades realmente, olha, que eu já vou chamar a atenção dos amigos que estão nos ouvindo e que puderem, que não tiverem compromisso à noite, para que participem desses eventos que são extremamente importantes. E eu estou aqui com a presença do Leonardo Liscano, que é do Departamento de Comunicação da UME Uruguaiana, primeiramente para conversar com ele e saber de toda essa programação tão bonita que a gente vai viver a partir de hoje. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Edson Rebés, boa tarde, ouvintes da Rádio Charrua. Realmente, nós, este mês de abril, o mês do Espiritismo Mundial. Sim. Porque no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec lançava o Livro dos Espíritos, que ali, a partir dali, era para o mundo todo a doutrina espírita no dia 18 de abril de 1857. E em Uruguaiana, nós temos já, pelo decreto municipal, o dia 18 de abril como Dia do Espírita, fazendo inclusive parte do calendário de atividades do município. E assim, nós temos este mês de abril intensas atividades, como já mesmo anunciaste, com palestra durante o mês todo. E hoje, iniciando, né, dia 1º hoje, com esta atividade com o nosso irmão Armando Falcone. E é com ele que a partir de agora vou bater um papinho. Bater um papo, uma expressão nossa, Falcone. Eu sei, eu conheço. Eu viajo esse Brasil de norte a sul e a gente está aclimatado com todas essas nuances da língua portuguesa. E o Pedro também? O Pedro Paulo também. Pedro Paulo, nosso cinegrafista, estava tomando nota, registrando, para que a gente tenha então um momento importante aqui com o Armando Falcone Filho, com quem a partir de agora estou conversando. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, alegria de estarmos em Uruguaiana, nas divisas aí com a Argentina, trazendo a palavra espírita, aprendendo, compartilhando com os companheiros da cidade. Você que está nos ouvindo sabe que existe uma cidade chamada Astolfo Dutra. É onde o Judas perdeu as meias. As botas ele perdeu em Juiz de Fora, onde eu resido hoje. Pois ele é um homem dedicado às lides também vocês, afinal, gostam de chamar doutrina, filosofia ou religião? Doutrina espírita, porque doutrina engloba ciência, filosofia e religião. Que bárbaro. Pois ele é licenciado em contabilidade, bacharel em direito, formação em acupuntura chinesa, programação neurolinguística e diversas outras técnicas de terapia holísticas, isto é, para quem não sabe, do todo, do homem como um todo, espírito, corpo, espírito, todo esse negócio que nos faz gente. E vem a Uruguaiana para conversar com, não só com aqueles adeptos do espiritismo, mas todos aqueles que quiserem ouvi-lo. E exatamente por aí, eu acho que nós vamos começar a bater um bom papo no programa Jornal da Tarde. Afinal das contas, deve ser um horror a perda de pessoas amadas, a perda do filho. Eu passei pela experiência de, no dia 27 de maio de 2005, passar pelo desencarne de uma tia, madrinha minha de batizado. Eu sou de uma família tradicionalmente católica e ia ser padre. Estava a caminho do seminário. São 2. 3 dias depois, desencarna meu pai, Armando Falcone, dia 1º de junho. 20 dias depois, minha mãe, dia 21 de junho. E dia 11 de agosto, a esposa, temos 2 filhos, a esposa Kátia. Então foram 4 desencarnações quase que consecutivas. Isso, mesmo sendo espírita, lidando com a mediunidade desde os 15 anos, eu hoje estou com 58 anos de idade biológica, mexeu com a gente, não é isso?
A orientação que nós tivemos, fundamos uma reunião chamada Reunião de Entes Queridos, com orientação dos espíritos amigos, e a partir daí começamos a conversar com as pessoas que não têm informação nenhuma ou quase nenhuma sobre a morte, não é isso? Outro dia, o nosso bispo lá de Juiz de Fora disse que, como católicos, nós sabemos que existe a vida espiritual, mas não temos para os nossos fiéis informações mais seguras como a doutrina espírita tem, demonstrando uma abertura muito grande no raciocínio dele. O espiritismo, pelo trabalho de Allan Kardec, conforme disse o companheiro Leonardo, ele vem abrir para nós as portas do mundo espiritual e provar, científica, filosófica e religiosamente falando, que nossos entes queridos continuam vivos e que não existe perda nenhuma. A perda é do contato físico, que é temporal. Verdade. Morre o corpo. Precisamos, como ocidentais, tomar consciência de que morre, eu vou inventar uma palavra aqui, o que é morrível. Está certo. Usando a palavra certa, o que é mortal. É verdade. Viestes do pó, e ao pó voltará. O que perece. O que perece, é o corpo. Mas São Paulo da Igreja Católica dizia que nós temos corpo temporal ou corpo físico. E corpo atemporal ou corpo espiritual. Mas é uma coisa bem prática que acabamos de viver. Deu ontem para hoje. Com certeza. A ressurreição de Jesus Cristo, né? Então. Mostrando que esse Espírito está aí. E eu sou quase padre também. Andei lá uns quantos anos estudando. Que bom. E aí dou umas identidades. E passei por essa experiência também de, em curto espaço de tempo, perder meus 3 irmãos e minha mãe. Assim, é um desafio. É uma coisa bem complicada. Qualquer religião sente. Nós não aprendemos a lidar com a ideia da morte, né? É isso. Nós ocidentais não fomos treinados para isso. Não é isso? Esse princípio hebreu de que é céu e inferno e depois a invenção da teologia purgatória para atender os mais ou menos, não é isso? Não tem mais ou menos. Se eu disser que o Leonardo é honesto, é porque ele é honesto. Se eu disser que o Leonardo é desonesto, é porque ele tem comportamentos inconvenientes. Tem como o Leonardo ser mais ou menos honesto? Ele tem que ser como mulher de César, não basta ser honesto também, tem que parecer honesto. Pronto. Então, mata todas. Entendeu é isso? Como é que é? O título da palestra Perda de Pessoas Amadas é também fruto e é o título de um livro que tu escrevesses. Nós estamos trazendo ao Rio Grande do Sul e lançamos em Santa Maria. Ficamos 3, 4 dias em Santa Maria. O Vinícius, que vai falar amanhã, o Vinícius Lara. A nossa companheira Angélica, da cidade de Lavras, que já teve que retornar a Minas Gerais por questões profissionais, e nós ficamos no Rio Grande do Sul até depois de amanhã. Ficamos 4 dias em Santa Maria, conversamos com os pais daqueles jovens vitimados pelo incêndio de 27 de janeiro, uma conversa franca, amiga, de coração para coração, onde em determinados momentos emocionávamos e íamos às lágrimas em conjunto, em outros ríamos juntos das situações da vida. Mas todos saímos daquelas conversas, seminários, bate-papos, atendimentos, fortalecidos de que Deus é amor. Ninguém desencarnou naquele 27 de maio por castigo, porque é reencarnação de X ou de Y. Na lei de causa e efeito, como Allan Kardec nos apresenta, nós somos senhores do nosso destino. Assim o que acontece? Você está me entrevistando aqui hoje, não por imposição. Eu estou presente na entrevista não por imposição, porque os nossos livre-arbítrios permitiu que nós estivéssemos aqui. Estamos aqui por questão de possibilidades nas quais estamos envolvidos. É diferente da coação. Não é isso? Assim o que acontece. Hoje estamos em Uruguaiana, às 20 horas. Quem quiser nos conhecer pessoalmente, conhecer o livro, trouxemos vários exemplares de livros, vídeos, para apresentar a doutrina espírita nessa visão de que só existe vida. Está em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Por esse motivo, nós estamos aí para conversar com os companheiros sobre a vida plena, abundante, feliz. Que bom. Até retornando um pouquinho, né, falando nessa questão de Santa Maria, eu no dia seguinte, na segunda-feira, eu fiz uma observação.
não é porque Deus quis matar, porque Deus quis castigar, absolutamente não. Mas, e até eu tenho uns amigos meus, bem instruídos, que me ligaram e alguns fizeram umas objeções, no sentido de dizer assim, mas eu não entendo bem assim, Rebessa. Mas a pergunta que se faz assim, o que Deus está querendo mostrar para nós, humanidade, embora eu tenha meu livre-arbítrio, tenha estado lá, com um acontecimento dessa ordem. A luz espírita, como é que tu explicarias isso? Nós explicamos da seguinte forma: dependendo dos nossos comportamentos em reencarnações passadas, Sim. quando nós programamos a presente descida a um corpo biológico, está mais ou menos determinado o nosso tempo. Tá certo. E nós oferecemos a nossa vida, o nosso dia a dia, a serviço do bem. Você aqui no microfone da rádio, você está a serviço da sociedade. Exato. Infelizmente, sem nenhuma crítica, apenas comentando, Perfeito. há pessoas que usam o microfone da rádio, da televisão, para fofoca, maledicência, conversas inconvenientes, né? Até com um palavreado não muito adequado. Você não está usando a sua vida para o bem? Não está usando o seu espaço na comunicação para o bem? Correto. Não há companheiros nossos, infelizmente, encarcerados, que por diversas circunstâncias foram limitados pela lei por comportamentos inconvenientes? Isso. Ninguém reencarna para ser ladrão, assassino, desonesto, corrupto. São os nossos comportamentos convenientes e inconvenientes que nos ajudam a vencer a distância que nos separa da perfeição, que é Deus, ou nos mantermos na posição que estamos. Então, entre aqueles jovens, Sim. estavam ali provavelmente espíritos com compromissos de acertos com a contabilidade pessoal. Quando eu cometo um crime, eu não ofendo a Deus, Sim. eu ofendo a minha consciência, Sim. eu desequilibro as minhas estruturas. Então, com certeza, havia jovens ali que estavam acertando a contabilidade com a própria moral, com a própria lei da reencarnação. Mas também havia um número extraordinário de espíritos ali que estavam oferecendo a sua vida em favor de salvar a vida de milhares de criaturas. Como, Falcone? Você endoidou? Você pirou? Não. A partir daquele momento, quantas casas noturnas deixaram de funcionar em situação de alta periculosidade? Na nossa região, em Juiz de Fora, menos de 10% das casas noturnas estão funcionando. Aqui em Uruguaiana fecharam todas em tese. Não é isso? Não, de cara fechou tudo. Tudo, é verdade. Aí, quem foi liberado pelo Corpo de Bombeiros e pelos meios legais? Então vem o que eu mínimo. penso, né? A mensagem, o que Deus quis dizer? Atentem, olha, vai morrer mais gente se vocês não forem embora. Claro, não é isso? Claro. Então, quando um avião está sendo lançado, uma nova aeronave, e o piloto se oferece para pilotar aquela aeronave de teste. Isso. E no teste funciona mal uma peça, a aeronave cai, o piloto vem a desencarnar. É alguém que está oferecendo a vida dele Perfeito. para evitar que milhares de pessoas, depois da aeronave lançada, venham a desencarnar daquela situação.